Bom, o Jason chegou e o Carlos Henrique também, então a gente pode começar já, né? Então vamos começar a aula de hoje. A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs. Estamos na nossa 13ª aula do estudo de pneumatologia, uma abordagem carismática pentecostal. Se alguém teve dúvida desse título, hoje vai esclarecer, porque a aula de hoje vai falar sobre essas diferenças, se existe diferença entre os pentecostais e os carismáticos. Então nós vamos começar com uma oração pedindo a Deus que nos abra o entendimento nessa tarde, né? Pai querido, nós estamos na Tua casa para buscarmos a Tua palavra, para buscarmos a Tua face, para estudarmos a Tua palavra e entendermos mais de Ti. Pedimos a Deus que Tu possa abençoar a cada um de nós, que Teu Espírito Santo possa agir em nossas mentes, em nosso coração, e assim possamos estar abertos à Tua mensagem, à Tua palavra, e vivermos sempre de acordo com ela. Ajuda-nos nessa tarde, nesse estudo, abrindo o nosso coração e nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa pergunta é uma pergunta clássica, né? Vocês já ouviram falar em pentecostais e já ouviram falar em carismáticos, né? E quase sempre nós olhamos para essa palavra carismático e associamos logo aos católicos, né? E é um engano, né? A gente fazer essa associação direta aos católicos. Bom, de qualquer maneira, eu vou começar a aula da seguinte forma, né? Então, embora o título desta aula seja o estudo das semelhanças e diferenças, né, entre pentecostais e carismáticos, eu entendi aqui que seria melhor a gente dar uma alargada um pouco mais nesta pergunta, e falarmos sobre outros dois grupos que estão sempre ao nosso lado, que são as igrejas históricas e também os neopentecostais. Então eu diria o seguinte, que a gente vai falar um pouco hoje, ou o título da aula seria se existe diferença e semelhanças entre as igrejas históricas, os pentecostais, os carismáticos e os neopentecostais. Nós vamos tentar abordar esses 4 grupos para a gente melhor entender o que é cada um deles, né? Então, quando nós falamos em pentecostais, carismáticos e neopentecostais, quase sempre associamos aos movimentos de avivamento e renovação. Quando falamos nisso, a gente liga logo a questão de renovação espiritual, ligamos rapidamente a questões de batismo com o Espírito Santo, ao falar em línguas, enfim, as práticas, o uso e práticas dos dons espirituais. Quando a gente fala em igrejas históricas, não. Pelo contrário, a gente se afasta um pouco deste tema. Mas quando falamos em igrejas pentecostais, igrejas carismáticas, neopentecostais, a gente já associa a questão de avivamento, de renovação, de batismo com o Espírito Santo, de falar em línguas e coisas assim. Então, quando principalmente, não sei aqui quantos vieram inicialmente, tiveram uma passagem longa pelas igrejas históricas, mas a gente que veio de lá, a impressão que dá, né, temos a impressão de que o Espírito Santo ele deixou de atuar ao longo do tempo, parecido com aquele período interbíblico, né, o intertestamentário, entre o último livro do Velho Testamento e o primeiro livro do Novo Testamento, nós tivemos um silêncio profético aí, né, se vocês não leram lá, não lê não. Foram quantos anos esse período? Hein? 400 anos em que Deus silenciou profeticamente e não houve mais profeta de Malaquias até João Batista. Até quando João Batista veio, causou um espanto, porque só mais faz tanto tempo que não aparece profeta aqui em Israel e agora vem um novo profeta. Mas aí a gente um pouco pensa assim, não, mas o Espírito Santo ele atuou lá no 1º século e parou. E agora veio atuar de novo em 1900, no século XX e século XXI, como se passou quase 18, 19 séculos sem que o Espírito Santo agisse, sem que houvesse esses movimentos de avivamento. Muitas vezes a gente tem essa impressão.
de que o Espírito Santo se silenciou lá e agora voltou a atuar aqui. Então, eu queria falar um pouco, mostrar para vocês que se alguém tem essa impressão, ela não é verdadeira. Então, o Espírito Santo, ele nunca deixou de agir no meio da igreja. Desde o dia de Pentecostes até o dia de hoje, o Espírito Santo sempre atuou na igreja ao longo de todo este período. E aí nós temos vários registros de avivamento espiritual ao longo desses anos. E muitos deles são conhecidos. Os mais conhecidos, que a gente tem um pouco mais de registro, são os mais recentes. Eu acho que talvez por esta razão a gente fique imaginando que o Espírito Santo parou de falar durante, 15, 16 séculos. Por quê? Porque a gente só tem registros, ou a gente tem mais registros dos avivamentos mais recentes. Mas eu queria, assim, rapidamente, né, e aí é rapidamente mesmo, eu peguei alguns avivamentos que ocorreram ao longo da história, que tem registro, mas podem ter certeza que isso aqui não chega a 1% do que de fato aconteceu. Então existem muito mais avivamentos, aconteceram muito mais avivamentos ao longo da história do que esse breve histórico que eu vou colocar aqui, né? Então os movimentos de avivamento têm sido um fenômeno recorrente na história do cristianismo, caracterizados por períodos de renovação espiritual e expansão do envolvimento religioso. Esses movimentos, muitas vezes, respondem a períodos de percebida decadência espiritual e buscam retornar a uma forma mais pura e fervorosa da fé. Quase sempre a gente percebe, meio que na história de Israel, no Velho Testamento, né? O povo começa a se afastar de Deus e muitas vezes Deus vem com uma certa punição ao povo, mas ele não acaba com o povo, não há extinção do povo. Tem sempre um remanescente que permanece fiel, mesmo quando a maioria do povo é infiel. E Deus, ao longo do tempo, ele levanta alguém e faz um reboliço. Então, assim como no Velho Testamento, nós temos a história sempre de que quando as coisas não estavam bem, Deus levantava alguém para dar um renovo, para trazer uma renovação espiritual mesmo, um reavivamento, sacudir a igreja, né, e ela voltar aos caminhos do Senhor. Então, ao longo da história, é muito comum você perceber isso, principalmente quando o povo começa a se afastar de Deus, e aí é comum a gente perceber essa decadência espiritual, decadência moral, e é preciso que Deus levante alguém, e levanta alguém num movimento de reavivamento, um movimento de renovação espiritual. Então eu vou citar aqui só alguns deles ao longo da história. Quer dizer, o primeiro momento é lá no Pentecostes, o primeiro século. Esse aí, nós vamos passar por ele, né, vamos começar já no segundo século. Tem o avivamento montanista, segundo século. Montanista vem do cara, Montano, que era um profeta da Frígia, junto com eram duas profetisas, Priscila e Maximila. Ele liderou um movimento que enfatizava a profecia e a expectativa do retorno iminente de Cristo. E, aliás, isso era muito comum, é muito comum ao longo da história. Eu ia falar que é muito comum logo no início, mas Cristo fala que não bastará essa geração sem que tais coisas aconteçam. E aí há toda uma interpretação de que Jesus estava falando, que geração é essa que Jesus estava falando. Era uma geração de 30 anos, de 40 anos, que geração é essa, né? E ao longo do tempo, nós hoje afirmamos que Cristo está voltando. A gente olha os sinais estão cumprindo, todos estão cumprindo. Então, a gente às vezes tem a expectativa de que nós veremos a vinda de Cristo e não passaremos pela morte. Muitos de nós temos essa expectativa, né? Já está nos últimos dias. Esse Montano, ele também afirmava isso. Nossa geração, eu recebi uma profecia de Deus,
né? Recebi uma revelação de Deus e Deus está voltando, Cristo está voltando, né? Então foi um movimento que houve um impacto grande na Frígia, mas que depois ele se tornou, quer dizer, ele inclusive, ele pouca importância dava para os escritos, porque na verdade nesse século ainda não existia a Bíblia como nós temos ela hoje, o cânon não estava concluído, mas existia muitos textos já escritos. Por exemplo, os evangelhos estavam todos escritos, as cartas de Paulo estavam todas escritas, e elas circulavam por aí, só não eram compiladas. Existiam muitas outras cartas de outras pessoas, né? Outros discípulos, e evangelhos também, outros evangelhos, mas que ao final o que ficou como cânon foi esse que nós temos na Bíblia hoje. Mas enfim, naquela época muita coisa circulava. E como muita coisa circulava, Montano foi um desses que chamou para si a responsabilidade de ser um enviado de Deus, de ser um profeta e de ter revelações, e teve um movimento de avivamento muito grande neste período. No entanto, com o decorrer do tempo, ele começou a falar uma série de heresias e, ao final, o movimento dele foi considerado herético, né? Depois nós temos aí no terceiro e quarto século avivamentos monásticos, quando começa também a surgir, né, os mosteiros, etc., né, com o surgimento do monaquismo ou monasticismo no Egito, figuras como Antão, né, foi um dos primeiros eremitas que se isolou, né? Então, naquela época, eles tinham a ideia de que aquele verdadeiro servo de Deus, ele se recolhia e ficava sempre em meditação, em oração, estudo, né, por todas as outras pessoas, né? Então, ele iniciou também um grande movimento de renovação espiritual através de uma vida ascética, eremita, mais reclusa e dedicada à oração e jejum. Reforma gregoriana, né, no século, eu já pulei lá para o século XI, né, um movimento liderado pelo Papa Gregório VII, focado na renovação da Igreja Católica, combatendo a simonia, né, para quem não se lembra aí da simonia, se você vê esses filmes, né, que aborda questões eclesiásticas dos tempos antigos, você vai verificar isso, vai ver esse termo sendo falado nos filmes também. Simonia é a venda de cargos eclesiásticos. Então, os poderosos, ele comprava o cargo de bispo. Tem situações que um menino se tornou bispo com 12, 13 anos de idade, né, comprado com dinheiro. Então, esses títulos eclesiásticos, em um período da igreja, houve isso. E aí, Gregório, ele vem combatendo pesadamente isso, tentando dar uma renovada na igreja. Não somente essa questão da simonia, mas como o nicolaísmo, que é o casamento concubina entre os clérigos, que já estava, já não poderia ser mais, e aí havia muita coisa acontecendo no meio clérigo, né? O avivamento franciscano, esse a gente conhece mais, tem até aquele filme Irmão Sol e Irmã Lua, né, que aborda a vida de Francisco, né, de São Francisco, e ele também é chamado e há uma revitalização na Igreja Católica, mas com foco mais em pobreza, humildade e amor aos pobres, e aí essa coisa caminhou bastante, dando uma chacoalhada, né, no mundo cristão que existia à época, né. Depois, o que é mais conhecido nosso, a gente chega ali na Reforma Protestante, né, com Martim Lutero combatendo pesadamente, principalmente essa questão da venda de indulgências, né, para se arrecadar dinheiro e construir a Basílica de São Pedro, né. Então essa parte a gente já conhece bem, mas foi um movimento bem forte que aconteceu, dando uma chacoalhada muito grande, e esta foi uma chacoalhada para valer, porque a igreja se divide e muda toda a história do cristianismo, né? Foi uma reforma bem profunda na estrutura, na teologia e na prática da igreja, né? Depois disso, a gente tem ainda, no século XVI e século XVII, o avivamento puritano na Inglaterra, né? Movimento dentro da igreja anglicana, do anglicanismo, que buscava uma maior pureza de doutrina e prática, influenciando significativamente a religiosidade na Inglaterra
e na América colonial. Aí a gente está falando dos Estados Unidos, né? Quando ali ainda não era Estados Unidos ainda, né? Ainda era dependente, né? Uma colônia da Inglaterra. Os Quakers ingleses, esses Quakers, eles existem até hoje. Eu tive a oportunidade de visitar uma comunidade Quakers nos Estados Unidos, que é uma vida absolutamente diferente dessa nossa, sabe? Então, a ênfase principal era na luz interior. Pois o avivamento wesleyano, esse aí a gente já tem muito mais conhecimento dele, foi exatamente quando a Inglaterra estava numa decadência moral muito grande e John Wesley, com o irmão dele, o Charles Wesley, eles se levantam e trabalham, né, vivem uma vida de voltar às Escrituras, de pureza, né, de vida santa, de santidade, e começa então a chamar o povo à oração, né? A Igreja Metodista nasce desse movimento de John Wesley e de Charles Wesley, no século XVIII, e a partir disso ele dá uma chacoalhada na Inglaterra inteira. Diz que a Inglaterra era outra depois de todo esse movimento de John Wesley, desse avivamento que veio através dele, né? Então, o movimento wesleyano é uma demonstração clara de como o fervor religioso pode transcender a espiritualidade pessoal e influenciar amplamente a sociedade, promovendo tanto a renovação espiritual quanto o progresso social. Esse é um dos mais icônicos avivamentos que houve até hoje, que se tem notícia até hoje. Por quê? Porque toda vez que a gente fala assim, está acontecendo um avivamento ali, está acontecendo uma renovação ali, a gente sempre fala assim, não, vamos esperar para ver que resultado vai dar, né? É estilo, em tal local, peraí, qual que é a taxa de criminalidade nesse local? Teve um bom avivamento, um excelente avivamento, um enorme avivamento, conversão para todo lado, e a taxa de mortalidade, a taxa de criminalidade, como é que foi? Mudou, não mudou? Teve algum resultado? A taxa de alfabetismo, a taxa de mortes de criança, quer dizer, enfim, uma série de coisas que a gente deveria estar buscando. Quando a gente busca um avivamento forte, tem que haver mudança nas estruturas como um todo. Porque não adianta você pegar um avivamento e ficar trancado em quatro portas para você. Não é para isso que Deus nos chamou. Nós viemos aqui para quê? Para nos abastecer, para nos alimentarmos. Para depois a gente gastar essa energia lá fora. É para isso. Deus não está nos chamando para a gente só encher de energia aqui na igreja e depois não fazer mais nada com essa energia, né? E esse avivamento de Wesley foi um avivamento que mudou a história da Inglaterra. Mudou profundamente toda a estrutura da Inglaterra. Bom, depois a gente vai para os Estados Unidos, tem o primeiro grande despertar no século XVIII, uma série de avivamentos que varreu as colônias americanas, liderado por pregadores como os pregadores que a gente conhece, a gente estuda bastante eles, Jonathan Edwards e George Whitefield, que a gente usa muito literatura deles, e foram avivalistas que lideraram aí esse primeiro grande despertar, caracterizado por grande emocionalismo e ênfase na conversão pessoal. Depois já teve um segundo grande movimento nos Estados Unidos, chamado Segundo Grande Despertar, no final do século XVIII, início do século XIX, que foi outro movimento nos Estados Unidos, estimulou o crescimento de várias denominações e movimentos sociais, incluindo aí o abolicionismo, quando a gente fala que resultado que essa coisa teve, né? Então, Charles Finney, ele foi um dos avivalistas que pregava fortemente contra a escravidão. E ele influenciou muito até que se conseguiu nos Estados Unidos abolir toda a escravatura, né? E aí a gente começa a chegar mais perto do que a gente conhece no Brasil como igrejas pentecostais, como a Assembleia de Deus, que é o avivamento na Rua Azusa. Rua Azusa, 1906, a pessoa, né, que na época nem pastor era, né, depois ele se torna, que é o William Seymour,
Ele era, inclusive, descendentes de escravo, né? E a partir dele tem um avivamento dos Estados Unidos muito forte, mais pelo lado oeste, né, na Los Angeles, aquela região. E ali nasce o que nós conhecemos hoje como movimento pentecostal. A origem está bem ali. Que os outros, por exemplo, Wesley, a gente quando fala em pentecostalismo, a gente não olha para ele, não vê nele uma origem, embora ele foi um grande avivalista. Mas quando a gente fala em pentecostalismo no Brasil, e nós olhamos primeiramente para a Assembleia de Deus, que foi praticamente a primeira igreja pentecostal no Brasil, a gente vai na origem, está lá o avivamento na Rua Azusa. Depois vocês entram no Google ou buscam alguma literatura sobre o avivamento na Rua Azusa. Né? É uma história belíssima que tem, né? Que como é que Deus deu uma movimentada e chacoalhou, né, os Estados Unidos durante esse período. E ali começa uma ênfase muito forte nos dons de língua, nas curas milagrosas, no batismo com o Espírito Santo e com a evidência desse batismo através do dom de línguas. Um pouco mais tarde, ou paralelamente aí, né, tem um avivamento no país de Gales, o avivamento de Gales, liderado por Evan Roberts, que é um avivamento conhecido por sua intensa manifestação de fervor espiritual e profundas conversões, impactando significativamente a sociedade galesa. Chegando já no Brasil, então no começo do século XX, chega no Brasil esse movimento pentecostal, com o surgimento da igreja, não somente da Igreja Assembleia de Deus, mas da Congregação Cristã do Brasil, que também começa aqui no Brasil mais ou menos na mesma época. Um pouco mais tarde, a Igreja Quadrangular, Evangelho Quadrangular, mas é uns 40, 50 anos, um pouco mais tarde, né? Que também está dentro dessa linha de movimentos pentecostais. Mas o movimento carismático, aí nós já estamos falando da década de 60, 70, 80, que aí é quando esta igreja que nós estamos hoje é afetada, né, ela é alcançada por esse movimento, que é um movimento carismático que surgiu dentro das igrejas protestantes e dentro das igrejas católicas, enfatizando dons espirituais como a glossolalia e uma experiência mais direta com o Espírito Santo. E aí depois a gente tem o movimento de Toronto, também conhecido como a Bênção de Toronto. Este movimento foi marcado por manifestações físicas incomuns durante os cultos e um renovado foco na experiência pessoal com Deus. Então, assim, eu tentei passar um pouco da história para vocês perceberem que ao longo da história o Espírito Santo sempre esteve presente nas igrejas cristãs e sempre teve um movimento de renovação, de avivamento espiritual ao longo da história. Então não dá para a gente imaginar ou pensar que o Espírito Santo parou de falar no primeiro século e que agora, a partir do século XX, voltou a falar. Tá? Não é bem isso. Então, por outro lado, isso aqui é bem interessante, e eu acho que é interessante também vocês pesquisarem um pouco sobre isso. O cristianismo que chegou a nós, que nós conhecemos, que nós praticamos, é um cristianismo que chegou através dos europeus e dos americanos. Tudo que nós conhecemos de cristianismo foi aquilo que veio da Europa e aquilo que veio dos Estados Unidos. Essa é o nosso passado e que veio, e nós, de certa maneira, fomos ensinados por eles e professamos essa fé. No entanto, o cristianismo é muito mais do que Estados Unidos e Europa, é mais do que isso. Né? Temos pouco ou nenhum conhecimento do cristianismo oriental, aquele que se propagou pela Ásia, pela Síria, pelo leste europeu, né, por aqueles países que a gente chamava de cortina de ferro, né, a Ucrânia, a Rússia, e até mesmo na África, o cristianismo na África, a gente tem muito pouca informação, a gente desconhece essas coisas, né. No Egito, a igreja cópita, quem é que sabe o que tem na igreja cópita? É uma igreja cristã. As igrejas ortodoxas, porque eu queria só que vocês pensassem o seguinte, nós temos lá os 12 apóstolos e o 13º que foi o Paulo, o apóstolo Paulo.
E houve uma perseguição em Jerusalém e houve uma debandada geral. A gente conhece a história de Paulo, que vai para a Ásia Menor e para a Europa. Conhece a história de Pedro, que também segue esse mesmo caminho, né? E João. E os demais? Para onde é que eles foram? Qual o cristianismo que se seguiu a partir desses outros apóstolos? E a gente tem pouca informação. E de repente a gente ouve falar na igreja ortodoxa e a gente já põe elas de lado. Vai conhecer um pouco sobre a história da igreja ortodoxa. As igrejas ortodoxas, né? Que são várias igrejas ortodoxas. E como é que o Espírito Santo atua nessas igrejas ao longo do tempo? Eu conheço um pouco a igreja ortodoxa, igreja síria ortodoxa de Antioquia. Essa igreja, ela tem aqui em Brasília, ela tem uma igreja no Riacho Fundo, tem uma no começo de Taguatinga Sul e tem uma lá perto do shopping JK, né? É uma igreja grande deles lá. Com avivamento espiritual, com os dons, você passa por lá, você acha que, se você não prestar atenção, você acha que está numa igreja universal. Sabe? Então, é impressionante, a gente abandona esse grupo que a gente não conhece, e se a gente vai estudar um pouco desse grupo, você vai ver que, ao longo da história, o Espírito Santo também atua nestes grupos, também sempre atuou nesses grupos. Então, concluindo essa primeira parte aqui, eu vou dizer o seguinte, que é engano acharmos que o Espírito Santo deixou de agir nas igrejas e depois de um período da igreja primitiva e que voltou a atuar somente nos 2 últimos séculos. Também é verdade que algumas igrejas, ao longo do tempo, foram consolidando o entendimento de que a manifestação dos dons espirituais foi uma concessão especial dada por Deus durante o período da igreja primitiva, primeiro e segundo séculos, e que depois cessou. Nós demos a última aula, nós falamos sobre o que mesmo? As 2 palavrinhas bonitas, cessacionismo e o continuismo, né? Então, tem algumas igrejas, as igrejas históricas principalmente, ao longo do tempo elas têm consolidado a teologia de que a manifestação dos dons espirituais. Gente, não é a manifestação do Espírito Santo. Todas essas igrejas professam Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, acreditam no Espírito Santo, acreditam na manifestação do Espírito Santo, porém, essa questão destes dons, né, que são dons especiais, vamos dizer assim, né, que é o dom de cura, o dom de línguas, o dom de profecia, estes dons, eles falam, não, isso aqui já acabou, isso aqui foi só lá para os apóstolos, porque era uma necessidade especial, hoje não precisa mais disso, então hoje esses dons já não estão mais disponíveis para nós, né? Como se Deus tivesse recolhido a disponibilidade desses dons, né? Isso são as igrejas históricas, quase sempre já têm essa doutrina mais consolidada. Mas eu queria falar então, voltando ao tema, né? Então esse primeiro momento é só para dizer que se a gente tem alguma ideia de que o Espírito Santo voltou a falar só no começo do século passado e esse século, esqueçam isso, porque o Espírito Santo sempre falou. Tá? Agora, as semelhanças que existem entre as igrejas históricas, as pentecostais, as carismáticas e as neopentecostais. Semelhanças. E aí, vejam que é o cerne do evangelho, o cerne do cristianismo. No cerne do cristianismo há semelhança, há uma unidade de pensamento. Essas igrejas, todas elas, são monoteístas, ou seja, acreditam em um único Deus, acreditam na Trindade, e a Trindade não é que temos 3 deuses, é que temos um único Deus que subsiste em 3 pessoas, no Pai, no Filho e no Espírito Santo.
acreditam na concepção virginal de Jesus. Quer dizer, quando Jesus foi concebido, todos esses grupos acreditam na virgindade de Maria. Confessam que Jesus é o Filho de Deus que veio para morrer pelos nossos pecados, que morreu na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia e foi assunto ao céu. Se a gente continuar a declarar aquela confissão de fé, né, de Nicéia, subiu ao céu, né, está sentado à direita de Deus Pai, de onde há para vir para julgar os vivos e os mortos, etc. Né? Eles confessam, né, e creem naquele mesmo credo de Nicéia. Então, são semelhanças entre esses grupos. Batizam, todos eles batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acreditam na volta gloriosa de Jesus Cristo. A questão da volta gloriosa, aí também nós já estudamos, a questão de amilenista, pré-milenista, pós-milenista, todos eles têm uma visão diferente do que vai acontecer, de como será a volta de Cristo, mas todos acreditam na volta de Cristo, todos, né? Todos acreditam que Cristo vai voltar. Todos acreditam que vai ter um dia do juízo final, e que ao final desse juízo final vai ter duas opções, dois caminhos, dois lados, né? Acreditam no céu e no inferno como destino final e eterno dos que aceitaram e dos que rejeitaram a Cristo como nosso Salvador, como Salvador de nossas almas, né? Então, veja que o cerne do cristianismo, essas igrejas todas, elas têm a mesma crença, professam a mesma fé, né? Agora, logicamente, existem algumas diferenças. E nós vamos, então, agora falar um pouquinho sobre essas diferenças. As igrejas históricas, como eu falei, elas são cessacionistas. O que é cessacionista? Não é sensacionista, não, é cessar. Parou, interrompeu. De cessão, né? De interrupção. Por isso que tem essa palavra cessacionismo, a gente acha que está falando errado, mas é assim mesmo, né? Porque vem de cessão. São essas igrejas históricas, elas acreditam que os dons sobrenaturais, dom de línguas, de profecia, de cura, eles cessaram com a morte do último apóstolo. Qual foi o último apóstolo que morreu? João. Morreu com, segundo informações, com 100 anos, né? Por aí. Então, com a morte do apóstolo João, houve essa interrupção, né? Foi como se Deus tivesse retirado a disponibilidade para nós do dom de profecia, de línguas, de cura, né? Mas acreditam que acreditam no batismo com o Espírito Santo, não descreem disso, só que acreditam que o batismo com o Espírito Santo ocorre junto com a conversão. No momento que você se converte, este é o momento que você é batizado com o Espírito Santo, né? Então, essa é o pensamento das igrejas históricas. As igrejas pentecostais, elas são continuistas. Acreditam que todos os dons são para os dias de hoje. Quer dizer, não houve cessação, interrupção de nenhum dom. Todos aqueles que foram usados, né, pelos apóstolos também continuam disponíveis para nós nos dias de hoje. Por isso eles chamam-se continuistas. Acreditam que todos os dons são para os dias de hoje. Acreditam no batismo com o Espírito Santo como uma experiência posterior à conversão. Então você tem a conversão ela é operada pelo Espírito Santo, você recebe o Espírito Santo na conversão, mas o batismo com o Espírito Santo é uma experiência posterior a este momento, né? É como se você tivesse uma outra experiência, uma plenitude, né, do Espírito Santo, um derramamento extra, né, a sua taça transbordou, né, naquele momento posterior. Isso não acontece no momento da conversão. Pode acontecer no momento da conversão, nada impede, mas que costumeiramente mais comum é que isso aconteça depois. Aliás, as igrejas históricas, elas também acreditam que pode haver uma plenitude do Espírito Santo em algum momento da sua vida depois, um encher especial, mas eles não chamam isso de batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, na visão das igrejas históricas, se dá
no momento da sua conversão. Tá? E os pentecostais, eles dizem que a evidência de que você foi batizado com o Espírito Santo é que você fala em línguas. O falar em línguas é a evidência que foi batizado. Se não fala em línguas é porque não foi batizado. Tá? Os pentecostais, eles criaram novas denominações que não está ligado a denominação nenhuma. Né? Por exemplo, a Assembleia de Deus, ela não veio de uma divisão de uma igreja batista, de uma divisão de uma igreja metodista, de uma divisão de uma igreja presbiteriana. Nada disso. Ela surgiu a partir de um movimento, aquele movimento da Rua Azusa, e que se criou uma denominação nova. Tá? Assim como a Igreja Congregação Cristã no Brasil, e depois a Igreja Quadrangular. A Igreja Quadrangular já é uma divisão da própria Assembleia de Deus. Né? Mas eles criaram novas denominações. As igrejas carismáticas também são continuistas, acreditam que todos os dons são para os dias de hoje, acreditam no batismo com o Espírito Santo, batismo no Espírito Santo como uma experiência posterior à conversão. Porém, a evidência do batismo não necessariamente é o falar em línguas. Então aí há uma diferença entre os pentecostais e os carismáticos. Os carismáticos entendem que você pode ser batizado com o Espírito Santo e não falar em línguas, ter outros dons. Tá? E não necessariamente estar falando em línguas. Já os pentecostais, essas coisas eram assim, mas eu sei que hoje, tanto dentro da igreja pentecostal como dentro das igrejas carismáticas, há pensamentos opostos. Né? Então, hoje você vê dentro das igrejas pentecostais também pessoas que entendem que é perfeitamente possível ser batizado com o Espírito Santo sem falar em línguas. Né? Quando nós lemos lá em 1 Coríntios 12, quando fala do batismo, né? Fala que o Espírito Santo ele distribui os dons conforme lhe apraz, conforme a vontade dele, e não uma obrigação dele. Quer dizer, não é porque a pessoa foi batizada com o Espírito Santo que ele é obrigado a dar o dom de línguas. Ele não é obrigado a dar dom para ninguém. Né? Nem de línguas e nem nenhum outro. E também quando nós estudamos sobre a questão dos dons, nós percebemos que os dons, eles não foram dados para a pessoa, o engrandecimento da pessoa, mas para atender uma necessidade da comunidade. Os dons, eles são, eu gosto muito dessa visão, né, que os dons, eles são diaconia, eles são para serviço, e diaconia é para servir o outro, não é para o seu próprio benefício. Então, aqueles que têm dons, percebam que você tem o dom para servir, é diaconia. Né? Bom, muito bem. Então, essa é uma das diferenças entre a igreja carismática e a igreja pentecostais, que um entende que o batismo com o Espírito Santo é evidenciado pelo falar em línguas, e a igreja carismática entende que não necessariamente é o falar em línguas. Né? Então, outra característica, os carismáticos, eles não abandonaram as principais doutrinas das suas igrejas originais, exceto a contemporaneidade dos dons, né, quer dizer, a manifestação dos dons para os dias de hoje, isso há uma divergência. Alguma forma de culto, alguma liturgia de culto, às vezes a forma de batismo, né? Por exemplo, a nossa igreja, ela veio da Igreja Presbiteriana do Brasil, de uma igreja histórica. Ela, nessa classificação, ela é uma igreja carismática. Entendemos que o batismo com o Espírito Santo, ele não necessariamente a evidência é o falar em línguas. Né? Passamos a batizar também por imersão, coisa que na Igreja Presbiteriana do Brasil só se batiza por aspersão, batiza criança, e mesmo o adulto vai ser batizado por aspersão. Então, nós, logicamente, não batizamos, quer dizer, o batismo por imersão não pode ser em criança, porque senão você afoga, a questão prática, né? Você afoga uma criança ali. Né? Muito embora tem algumas igrejas ortodoxas que batizam por imersão crianças. Vocês já devem ter visto alguns vídeos, né? Uma bacia batismal que ele põe a criança todinha lá dentro. Né? Tem umas coisas até bem interessantes de se ver. Né? Mas então,
nas igrejas carismáticas, elas não criaram novas denominações. Elas não abandonaram a sua origem. Então, por exemplo, nós continuamos presbiterianos. A nossa fé continua sendo presbiteriana. A diferença com a igreja histórica é que nós aceitamos a manifestação daqueles dons especiais até os dias de hoje. Mas, por exemplo, não necessariamente só batizamos por imersão. Se um pai quiser batizar o seu filho, por aspersão, também pode. Quer dizer, a forma de batismo ela pode ser das duas maneiras. Então, algumas diferenças. A questão da liturgia do culto, a ordem do culto, modifica alguma coisa, porque dentro das igrejas carismáticas, a tendência é que os cultos sejam mais livres, mais abertos, diria, mais animados, talvez menos litúrgicos. Né? Nas igrejas históricas, é bem litúrgico, né? Então, às vezes você escuta a mosca voando lá no templo, né? Tá bem litúrgico. Né? Isso significa que o Espírito Santo não está lá? De maneira alguma, de maneira alguma. Mas nós já temos aquela liberdade de, se acontecer alguma coisa no culto e a gente quiser dar um glória a Deus, um aleluia, nós vamos dar e está tudo certo, é normal, absolutamente, eu diria até que é desejável, é até incentivado, né? Já dentro das igrejas tradicionais, das igrejas históricas, isso é até inibido, né? Não é desejado, mas às vezes é um pouco até inibido. As igrejas neopentecostais, elas são continuistas, acreditam que todos os dons são para os dias de hoje, acreditam no batismo com o Espírito Santo como uma experiência posterior à conversão e que é evidenciado pelo falar em línguas. Porém, a principal ênfase está na teologia da prosperidade, na libertação, no exorcismo, né? Quer dizer, tudo, né, é diabo. Né? Eu assisti uma vez um casamento, que no meio do casamento, o pastor era neopentecostal, ele começou a expulsar os demônios do casal, assim, que, do nada, sabe, assim, que viria afetar o casal e não sei o que, babá. Falei, gente, para, é muita coisa, espera aí, né? E é a mania de que tudo é diabo, né? E eu sei que o diabo é culpado de muita coisa, mas ele não é culpado de tudo, não. Tem muita coisa que a culpa é nossa mesmo, né? A gente faz bobagem e depois põe culpa no diabo, né? O Satanás está se levantando aí. Não, levantando não, você que fez coisa errada, cara. Volta lá e conserta o que você fez de errado. Muitas vezes não é diabo coisa nenhuma, o erro é seu mesmo e você está botando culpa em Satanás, né? E as igrejas neopentecostais é constantemente isso, tudo quanto é coisa. Aliás, esses dias eu estava conversando com uma pessoa que disse que está passando por um processo de depressão. E aí, dentro das igrejas neopentecostais, depressão é possessão. Para eles é possessão, né? E ela disse que estava conversando com uma pessoa da igreja neopentecostal e a pessoa falou para ela assim, não, você faz o seguinte, vai numa igreja neopentecostal, chega lá, começa a tremer, sabe? Que alguém vai expulsar esse demônio seu e você vai acabar com a depressão. Né? Meu Deus do céu. Né? Bom, enfim, tem essas coisas que a gente não concorda muito, né? E além dessas coisas, tem a inclusão de práticas estranhas ao Evangelho. Eu coloquei aqui práticas estranhas ao Evangelho, né, para não colocar coisas um pouco mais pesadas, mas algumas práticas espíritas, né, algumas práticas até de invocações aí estranhas no centro de um terreiro de macumba, coisas assim, esotérico, aquelas coisas assim meio estranhas, né? E aí, eu coloquei só algumas coisas aqui, mas se eu abrir aqui a oportunidade, cada um vai contar uma história que já ouviu, né? A rosa ungida, vai lá com a rosa, põe a rosa ungida, põe lá no vaso da sua casa, porque aí Satanás não chega perto, né? Aquelas coisas assim, parece aquelas carrancas que você põe para poder assustar, né? Simpatias, né? E etc. Né? Essas coisas que nunca estiveram presentes no meio cristão, né? Então, rosa ungida, manto ungido, vem aqui,
toca nesse manto, que só que você tocar nesse manto, né, as suas doenças, né, você vai ser curado, etc. Né? Água consagrada e por aí fora. Né? Então, as igrejas neopentecostais têm essas práticas que a gente entende que são bem estranhas ao Evangelho. E acreditam que essas coisas têm poder especial. Fazem forte apelo à contribuição, afirmando que quanto maior a contribuição, maior será a bênção. Quer dizer, o foco é na prosperidade e na bênção. Tem um foco muito forte nisso. Mas, como eu coloquei lá no início, acreditam no Deus Trino, acreditam que Jesus é o nosso Salvador, então acreditam que Jesus vai voltar, acreditam no juízo final. Então tem muita coisa que é muito comum à nossa fé. Né? Muitos dos pentecostais não aceitam os neopentecostais sequer como irmãos. Opa, peraí, essas coisas aí estão muito estranhas. Né? Meio que essa prática desfaz toda aquilo que é comum. Né? É difícil, eu sei que não é fácil a gente entender, por isso que a gente faz o seguinte, a gente firma na nossa fé, no estudo da palavra de Deus. Né? O apóstolo Paulo fala em Tessalonicenses dizendo o seguinte: examinai todas as coisas, retende o que é bom. Tá? Então, examinar as coisas não nos é proibido de qualquer coisa, viu, gente? Tudo. Até, eu diria para vocês, até coisas absolutamente estranhas. Você examina. Não, tem um negócio aqui que ele é interessante, é bom. Né? Por exemplo, o espírita não acredita nessas coisas, naquilo que é comum. Nós temos muita divergência dos espíritas. Né? Mas eles têm uma obra de caridade fantástica. Essa parte de obra de caridade, a gente precisa aprender com eles. Não com a mesma crença deles, achando que é pela obra que a gente será salvo. Mas Cristo nos chama para as boas obras, e nós somos falhos nisso. Então, examinar as coisas, pega aquilo que é bom, o que não é bom, você separa. Né? Muito bem, eu fiz uma coisa aqui que com certeza não vai dar para vocês verem de jeito nenhum. Tá? Mas a nossa secretária aí me ajudou, e pega um e passa ele para trás. Eu fiz um quadro mostrando um pouco assim as características desses grupos de igrejas que eu falei. Né? Então ali tem as igrejas históricas, dentro das igrejas históricas está a igreja católica, católica apostólica romana, está as igrejas católicas apostólicas, tá? A igreja luterana, a igreja anglicana, estão ali classificados como igrejas históricas. Igreja presbiteriana, igreja batista, igreja metodista. Né? Depois, no segundo grupo, igrejas pentecostais. Eu coloquei ali algumas, Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, Evangelho Quadrangular. As igrejas carismáticas. Influencia em várias denominações. Movimento Carismático Católico estaria aqui. Né? A Igreja Batista Nacional, que é um movimento que veio de renovação dentro da Igreja Batista e que dividiu a Igreja Batista. Né? Na divisão da Igreja Batista, a Igreja Batista, diria, renovada, ela passa a ter o nome de Igreja Batista Nacional. A Igreja Presbiteriana Reformada, ou a Igreja Cristã Presbiteriana, que a Igreja Cristã Presbiteriana que somos nós, existem várias igrejas cristãs presbiterianas pelo Brasil, mas nunca se juntou para se formar uma denominação de verdade, com uma liderança nacional. Né? Não houve esse movimento de formar uma denominação. Até porque há muita semelhança hoje com a igreja presbiteriana renovada. Então parece que fica a mesma coisa, sabe? Duas coisas iguais ali. Mas, enfim, igreja presbiteriana renovada, igreja cristã presbiteriana, igreja metodista wesleyana, né? Que é um movimento, diria, carismático dentro da igreja metodista. E as igrejas neopentecostais, essas vocês conhecem mais do que as outras, né? Universal do Reino de Deus, Internacional da Graça de Deus, Mundial do Poder de Deus, Renascer em Cristo, Sara a Nossa Terra, enfim, são igrejas que a gente conhece aí, que tem essa linha, essa pegada neopentecostal, né? E várias outras comunidades. E naquela
coluna dali, eu coloquei algumas características: a origem, a teologia, cultos e práticas, visão da sociedade, expansão e influência global e estrutura organizacional. Aí agora em casa, depois com calma, vocês vão olhando essas coisas para ver essas diferenças que existem entre esses grupos, né? Então lá, a origem, igreja histórica, surgiu nos primeiros séculos do cristianismo ou durante a Reforma Protestante. Primeiros séculos do cristianismo, basicamente a igreja católica e romana e a igreja ortodoxa. Depois, né, com a Reforma, que vem igreja luterana, igreja presbiteriana, igreja batista, metodista, anglicana, né, surge depois da Reforma. A igreja pentecostais surge no século XX com o reavivamento da Rua Azusa. Os outros avivamentos que houveram antes, eles não deram origem a nenhuma igreja pentecostal, exceto o avivamento wesleyano de Wesley, mas que deu origem à igreja metodista, né? E não a igreja metodista wesleyana, que é basicamente no Brasil. Igrejas carismáticas, né, que surgem nos anos 1960, 70, com movimento dentro de igrejas já estabelecidas, dentro daquelas igrejas históricas. Aí tem esse movimento dentro das igrejas históricas, e essas igrejas, então, são conhecidas como igrejas carismáticas. E as igrejas neopentecostais surgem no final do século XX, focando em uma abordagem mais contemporânea e frequentemente associada a uma teologia da prosperidade, né? A teologia, que é um pouco interessante a gente ver as diferenças, né? Então, nas igrejas históricas, baseada em tradições e escritos teológicos estabelecidos, com ênfase em liturgia e sacramentos. São bastante litúrgicos, são muito rigorosos na preparação teológica dos seus ministros, dos seus obreiros. Nessas igrejas históricas, costumeiramente, têm seminários muito estabelecidos, com pastores, com professores bastante preparados, com uma formação de um seminário que varia aí de 5 anos para mais, e muitas vezes com outros cursos que vão além do curso próprio de teologia, como filosofia, por exemplo. Não sei se vocês sabem, a Igreja Católica Romana, para o cara se tornar padre, ele tem que ter feito, além do curso de teologia, o curso de filosofia. Esses padres, quase todos, são filósofos, inclusive, né? É quase 10 anos na formação de um padre, né? Então, são muito mais rigorosos do que nós na formação, né? Já as igrejas pentecostais, a ênfase na necessidade de uma conversão pessoal e experiência direta com Deus através do batismo com o Espírito Santo. E essa coisa, muitas vezes, ela desautoriza um pouco a palavra de Deus, no sentido de que, olha, eu tive uma revelação, e se eu tenho uma revelação, veio de Deus. Pronto. Mas peraí, cara, essa revelação que veio de Deus, ela tem que ser cotejada com a Bíblia, frente a frente. Se tem alguma coisa que não está certa, né, vamos rever a sua revelação, porque ela não pode ter vindo de Deus, pode ter vindo do seu coração, do seu desejo, da sua vontade, mas se não está batendo com a palavra de Deus, não pode ser de Deus. E muitas vezes a gente vê muito isso, principalmente dentro de lugares onde a questão acadêmica, não vou falar a questão cultural, porque cultura é outra coisa, não é você falar, conhecer, é questão acadêmica mesmo, a questão acadêmica de analfabetismo, etc., é baixa, né? E aí uma pessoa que fala muito bem, mas que quase ninguém tem conhecimento algum teológico, a pessoa chega e fala, e nem ela própria tem um conhecimento teológico forte, tem uma pseudo-revelação e sai falando nessas igrejas e, às vezes, ela é recebida, é entendida e até tem uma autoridade no que fala, né? A preparação dos obreiros. São pouco rigorosos na preparação teológica de obreiros e, por isso, muitos obreiros têm baixo conhecimento teológico. Eu sei que hoje as coisas já estão mudando muito, né? Então, dentro da própria Igreja Assembleia de Deus, você já tem bons teólogos, você tem bons seminários, mas se você pega de 20 anos para trás,
Isso era raro. Inclusive, os bons teólogos que existem hoje dentro desse movimento pentecostal, eles estão revendo as teologias lá do começo do século passado, né? Que muitas vezes elas eram meio que dogmas, e hoje muitas delas estão sendo revistas, né, por teólogos, né, pentecostais, que hoje são excelentes teólogos. Tá? Igrejas carismáticas, similar às pentecostais, mas integrada dentro das doutrinas de suas denominações originais. Ou seja, as igrejas carismáticas, em termos de teologia, elas continuam com a teologia das suas igrejas originais, da onde saíram. O batista continua batista, o metodista continua metodista, o presbiteriano continua presbiteriano. Né? Então, são muito similares, não abandonaram as doutrinas das igrejas originais. Né? São cuidadosos na preparação teológica dos obreiros, porém não tão rigorosos quanto os das igrejas históricas. Né? Eu olho aqui para a nossa igreja mesmo. Os nossos pastores, a gente quer que eles façam seminários, sim, mas nem sempre eles conseguem fazer, ou a gente tem condições de bancar esses caras em seminários muito fortes, famosos, etc. Então acabam fazendo, às vezes, um curso num seminário que os professores não são tão gabaritados assim, né? Mas nós precisamos de obreiros. Então acaba que a gente permite, né, que obreiros não tenham lá uma grande formação tão rigorosa como é nas igrejas históricas. Né? As igrejas neopentecostais, essas nem precisa de falar. Né? Eu nem sei se a igreja neopentecostal tem seminário. Né? Desconfio que não tem. Nunca nem ouvi falar que tenha. Né? O que é a preocupação do obreiro lá? O obreiro, ele precisa conhecer bem as práticas da condução do culto deles. Como é que eles fazem? Você tem que saber. Né? Então, eles são ensinados ao exorcismo, são ensinados a pedir dinheiro, são ensinados a falar da rosa ungida, do manto, etc. Eles são bem treinados nisso. Né? Mas o foco é na revelação divina, teologia da prosperidade, da libertação. Isso eles são ensinados, mas não passa muito disso. Então, até qualquer pessoa que tenha algum conhecimento teológico um pouquinho mais sólido, né, quando vai conversar com essas pessoas, a gente assusta, né, do conhecimento quase nulo, né, teológico deles. Uma vez eu estava conversando com um destes, né, e eu perguntei para ele se ele tinha feito um seminário, como é que era a preparação teológica dele. Ele falou, não precisa não, Deus revela tudo para mim. Mas não é possível uma coisa dessa. Que história é essa que Deus revela tudo, está aqui, ó, já revelou. É só você estudar. Você não queira uma revelação nova além disso aqui. A Bíblia está fechada em termos de revelação. Tudo que nós precisamos para a nossa vida espiritual, para a nossa salvação, já está aqui. Qualquer coisa diferente do que vem aqui, tá? Como diz o apóstolo Paulo, se alguém vier pregar um evangelho diferente do que eu prego, que seja anátema, que seja anátema. E a gente tem que ter muito zelo com isso, viu, gente? Culto e prática, igrejas históricas, liturgias formais, estruturadas, né? Com uso de rituais e bem focado nesse aspecto de sacramentos. As igrejas pentecostais, cultos emotivos, com ênfase em manifestações do Espírito, no falar em línguas e curas. As igrejas carismáticas adotam práticas pentecostais, como falar em línguas e curas, mas frequentemente dentro de um formato de culto mais tradicional. Quer dizer, essa questão toda do falar em línguas, etc., sempre é reservado para um ambiente mais discreto, numa reunião de oração, tal. Raramente, não é que é proibido, não, raramente você vai ver no meio do culto, né, alguém interromper o pastor falando em línguas no meio do culto e entregando uma profecia. Pode acontecer. Se vier de Deus, que venha, que seja bem-vindo. Tá? Mas, de uma maneira geral, isso não acontece nessas igrejas, as coisas ficam mais reservadas para um momento mais íntimo dos membros da igreja. Né?
E na igreja neopentecostal, os cultos focados em soluções para os problemas pessoais e financeiros. Você está com problema financeiro, está com problema pessoal, vem aqui e que vai ser tudo resolvido, né? Aí tem lá a reunião dos 318 e mais não sei o quê, um monte de coisas assim, né? E as campanhas de fé e ênfase em dízimos e ofertas. Com relação à visão na sociedade, igrejas históricas, geralmente mais institucionalizadas, com envolvimento histórico em questões sociais e políticas. As igrejas pentecostais pode variar bastante, algumas são mais retraídas socialmente, outras são ativas, né, e são envolvidas em questões sociais, sim. Os carismáticos geralmente mantêm uma postura social na denominação principal, segue aquilo que a denominação principal faz, seja ela ativa socialmente ou mais reservada. A questão dos neopentecostais, frequentemente envolvida em questões sociais e políticas. Aqui, dentro do neopentecostalismo, a questão política é muito forte, né? Então, há um envolvimento político, há uma troca, e aí é uma pena, porque historicamente a gente já viu que isso não dá certo, mistura política, né, com religião. Pode olhar os 20 séculos, 21 séculos para trás. Toda vez que isso aconteceu, deu errado, né? E vai repetir o erro de novo, né? Então, frequentemente envolvido em questões sociais e políticas, com uma abordagem muitas vezes controversa devido à mistura de religião e prosperidade, né? Na expansão histórica, é uma expansão global, com presença e influência em muitas partes do mundo há séculos. As igrejas pentecostais, a expansão significativa, especialmente em regiões em desenvolvimento, como a América Latina e África. Nas igrejas carismáticas, elas têm uma presença também global, mas depende das denominações nas quais o movimento carismático opera. E os neopentecostais, o crescimento rápido em áreas urbanas globais, particularmente em países em desenvolvimento. E, por fim, a estrutura organizacional. As igrejas históricas têm uma hierarquia muito bem definida, com uma longa tradição. Mudar a estrutura orgânica dessas igrejas históricas não é coisa fácil, porque já está consolidado isso, né? Dentro das igrejas pentecostais, a estrutura pode variar, mas frequentemente ela é liderada por um pastor ou equipe pastoral com autoridade significativa. Praticamente, né, o pastor ele é dono, ele faz aquilo que ele entende que tem que ser feito. Não há um conselho, como, por exemplo, dentro das igrejas históricas, da nossa igreja também, tem um conselho, o pastor não é dono, ele é um membro do conselho, tem um voto lá, né? Então, as igrejas carismáticas, dependendo da estrutura da denominação original, pode ser tanto hierárquica quanto congregacional. As igrejas batistas, elas são congregacionais, as decisões são tomadas pela congregação. É até mais aberto, assim, vou dizer assim, mais democrático, se a gente pode usar isso, do que as igrejas presbiterianas, por exemplo. A igreja presbiteriana, você tem assuntos que o conselho toma e tem assuntos que só a Assembleia que toma. Na igreja batista, quase todos os assuntos são decididos pela Assembleia, pela congregação. E nas neopentecostais, frequentemente centralizada e liderada por figuras carismáticas que detêm significativo controle e influência. Quer dizer, na igreja neocarismática, o cara é dono mesmo. Ele faz o que quer e todo mundo tem que, enfim, aceitar, né? Bom, estamos aqui caminhando para o final, né? Até porque o culto já vai começar daqui a pouco, né? Então, estes movimentos, fazendo uma conclusão, né? Esses movimentos demonstram a diversidade e a abrangência dos avivamentos ao longo da história do cristianismo, refletindo a dinâmica contínua de reforma e renovação em busca de uma experiência religiosa autêntica e profunda. Na verdade, já afirmava o reformador holandês Gisbertus Voetius. Essa frase é uma frase em latim, mas ela é muito conhecida e a gente devia ter isso em mente. Ecclesia reformata et semper reformanda est. Ou seja, uma igreja reformada deve estar sempre se reformando. Tá? Não é assim, eu sou uma igreja reformada, acabou, não tem mais o que fazer. Não precisa de evoluir, não precisa mudar nada. Fechou, né? Aliás, quando nós saímos da Igreja Presbiteriana do Brasil, a primeira coisa é, não, se juntem à Igreja Presbiteriana Reformada. E eu me lembro demais, meu pai falou assim, mas espera aí, eu não sou reformado, eu estou em processo de reforma.
assim, eu acho muito, uma presunção muito forte você colocar o nome de igreja reformada, é como se o processo tivesse concluído, né? Então, assim, ele não gostava muito desse nome de igreja presbiteriana reformada, porque dava a impressão de uma coisa concluída. E aí, diz esse reformador que uma igreja reformada, ela deve estar sempre se reformando, conforme nos afirma o apóstolo Paulo em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso tem que ser uma coisa contínua. A gente tem que estar sempre buscando uma renovação, um novo viver em Cristo, né? Então, concluindo, a primeira coisa que eu coloquei ali foi cuidado. A ideia de que uma igreja reformada deve estar sempre se reformando, se você pegar isso também, né, não tem a ver com a introdução de práticas, ritos e costumes novos e estranhos ao Evangelho. O cara fala, não, mas isso aqui é uma coisa nova, estou trazendo aqui porque eu estou em processo de renovação, então põe coisa para dentro, põe aqui um manto sagrado. Não, peraí, cara, não é isso. Não é. Igreja que está em processo, não é você trazer coisas estranhas ao Evangelho para dentro da igreja, não. Né? A ideia também não é que uma igreja que se reforma, não é uma igreja que se reforma, mas que está sempre sendo reformada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que é o autor da reforma, do avivamento, da mudança, sabe, da chacoalhada que nós precisamos sempre estar tendo. É o Espírito Santo que faz isso. Porque quando a reforma para, a igreja se deforma. E quando a igreja se deforma, ela se conforma. Tá, eu vou repetir isso porque eu acho isso aqui bem forte, bem interessante. Quando a reforma para, a igreja se deforma. E quando a igreja se deforma, ela se conforma. Então, concluindo, que tenhamos uma igreja sempre sendo reformada pelo Espírito Santo, à luz da palavra de Deus, para cumprirmos a nossa missão neste mundo. Amém? Então, que Deus nos abençoe. Alguma dúvida, questionamento, contribuição, comentário? Então, que Deus nos abençoe e que nos preparemos aí rapidamente para o culto das 18h30. Amém.